Quer o fone de ouvido? Dom? Não, tá expulsando. Bom dia. Bom dia, meninas. Vou chamar aqui Marisa Marília primeiro para ela fazer a apresentação, tá bom? E já te chamo. Dani Black. Falho, né? Eu ato falho, né? Entrei no espaço ainda de entrar aqui, né? Tinha que ser Drão hoje, em homenagem à nossa convidada. É verdade, vou mudar já. Vai falando, vou mudar já. Bom dia a todos. Tá tudo certo. Bom, dar as boas-vindas aqui para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver assistindo depois. Hoje a gente vai ter a Marisa falando, uma advogada que foi outro presente desse distanciamento social e vai tratar um pouco do tema da mediação. A gente vai tecer conexões entre essa visão sistêmica e a mediação, que é uma metodologia diferente do direito sistêmico, mas que justamente compõe esse grande jardim, esse grande quintal, essas árvores, esse crescimento que está tendo o direito sistêmico e que está se conectando com diversas outras abordagens de solução do conflito que possibilitam essa leitura dialógica humanizada que se propõe justamente a fazer crescer a força, né, de cada um de nós, de cada cliente, a partir dessa força interna também. E eu brinquei aqui da música Drão, porque coincidentemente a nossa convidada de hoje, não sei nem se ela vai contar essa história, eu utilizei, na verdade, a mesma música que ela, eu para tratar de um tema sistêmico e ela para tratar da mediação. Então, acho que isso mostra também como que as coisas se conectam, né? E está tudo a serviço dessa cultura do diálogo, dessa justiça humanizada, que é o que o IBDCist se propõe aqui também e está oportunizando através dessa série de lives. E vamos ter uma novidade também para contar para vocês no final. Conta agora, Nice? Pode contar. Pode contar? Semana que vem, na terça-feira à noite, estamos preparando um aulão que vai ser através do Zoom, para a gente oportunizar um pouquinho mais de conhecimento para quem se inscrever. Vai ser gratuito, um presente de setembro, de quando entrar setembro, né? Já utilizando aqui a música de novo. Então já reservem aí a agenda, 8 horas a gente vai estar trocando esses conhecimentos com todo mundo que se inscrever. Muito legal. Inclusive já já usou o Meet, né, Marília? A gente ainda vai decidir, mas vocês vão ser informados, né? Qual vai ser o recurso que nós vamos apresentar essa aula. E que bom ter você aqui, como sempre, né? Trazendo essa poesia, essa musicalidade que torna tudo mais leve e fluido. Você e Marisa realmente têm isso em comum. E eu até pensei, eu não falei nada disso de uma para outra, né? Não falei para Marisa sobre isso. Ela trouxe justamente essa música. Foi uma feliz, nada coincidência, né? Estamos todos conectados, a fenomenologia atuando o tempo inteiro. E hoje também estou muito feliz de receber a Marisa. Gratidão, Marília, mais uma vez, né? Por essa... A gente está chegando no final dessa live, dessa série, né? Para daí também já apresentar outras. Mas vamos estar sempre com vocês conectados por aqui. Hoje, excepcionalmente, a gente iniciou mais cedo, né? Por conta do compromisso da Marisa. E sejam todos bem-vindos, então. Um beijo, Marília, que nos acompanhe. E qualquer coisa, falem conosco, né? Todos podem fazer perguntas, interagir, sintam-se bem à vontade.
Um beijo, querida. Bom dia. Beijo, Nice. Bem-vinda, Marisa. Vou assistir aqui. Vou colocar a música de vocês, ó, que eu esqueci de pôr. Bora. Ah, Enquanto eu faço, eu faço. Ah, bom dia! Bom dia, minha Bom querida. dia! Ó, a Que musiquinha delícia aí. estar aqui com você. Acabei de te Vibrando. ouvir a Maria, querida. Muito bom. Deixa eu perguntar, você está me ouvindo bem? Eu estou enquadrada? Tá, tô só cortando um pouquinho na tua cabeça. Ah, então deixa eu ajustar um pouquinho aqui, porque a imagem fica diferente, né? Fica. Para mim ela é de um jeito. Opa! Melhor? Ótimo. Aí. Sim, ó, fica diferente quando a gente partilha o espaço, né? Diminui o tamanho, né? E fica menor em cima, né? Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Bom dia quem tá chegando. Maria tá se organizando aí, deu? Oi, deu, Conseguiu? deu. Esse horário matinal é um pouco disputado nas redes, né? Então é uma honra também estar aqui, ter essa oportunidade de estar contigo, amiga querida. A Marília também, agradeço muito por essa conexão. E você quer fazer alguma consideração antes ou eu posso trazer um pouquinho mais do que a Marília disse? Pode falar que eu tô com coceira na garganta, vou tomar uma água. Ah, então eu vou aproveitar então, como você iniciou com a música, né? A Marília falou da música também, e eu tenho uma conexão muito forte com a música, e essa música Drão, ela me tocou profundamente num momento da vida em que eu estava justamente chegando, né, em tudo, em toda essa transformação de perceber o direito com os outros olhos, chegando também na mediação. E realmente é algo que germina, né? E a visão para mim da mediação é nesse contexto, junto com o direito tradicional, junto com o direito sistêmico também. E foi uma conexão muito bonita conhecer a Marília e na primeira vez também, assim, ainda que virtual, ela trazer essa sintonia. Então a gente percebe como estamos todos conectados, né? Estamos em rede. E para mim é uma alegria ter essa oportunidade também de estar aqui, estar pelo Instituto, estar contigo, que é uma pessoa que eu admiro muito. Primeiro como pessoa, que é o que você é, uma grande pessoa, um coração enorme, como ser humano, como ser que agrega na vida das pessoas, em primeiro lugar, e depois no seu papel profissional, onde você integra a sua humanidade, integra a pessoa que você é ao ser profissional. E hoje, cada vez mais, a gente sabe que não dá para desvincular isso, muito pelo contrário. Quanto mais a gente se integrar nesses fragmentos que vamos nos transformando ao longo da vida, que podemos ser inteiros, seja na profissão ou fora dela também. Então, minha gratidão a você e toda a minha admiração também. Ai, que linda. Obrigada, Marisa. A recíproca é verdadeira, assim, falar como, né? Depois de tanta poesia, né? Obrigada, Marisa. Também vejo você lindamente, né? A gente é um espelho, né? Sempre uns dos outros. E que bom que você Sim. deu o meu melhor. E entrega, né? Eu falo que eu tô um pouco na luz, um pouco na sombra, na metade. A gente tem. É verdade. A gente tem isso, né? Eu acho que é tudo uma construção, né? Muito horizontal, isso mesmo. E também nós, né? Nos construímos diariamente, né? E como Estamos diz a música, fazendo. tem que morrer para germinar, né? E o que a Brotar de gente algum deixa lugar, germinar? O que a né? gente deixa germinar, né? O que a gente escolhe germinar, né? Sim. Qual que é o
o nosso lado, né? O joio ou o trigo, como fala o padre Fábio de Mello, né? O que nós germinamos, né? Exatamente. E E é um esforço. eu percebo muito nesse contexto como chega a mediação também. A mediação ela chega justamente nesse contexto também do germinar uma oportunidade de também estar na vida, de encarar os desafios e principalmente de resolver os conflitos, né? Essa semana eu me peguei refletindo muito sobre o conflito e, aliás, o conflito já faz parte da minha vida de todos nós, né? Desde que nascemos há um conflito entre se manter lá quentinho e realmente ir para fora, se manter no quentinho da barriga e dar um impulso para a vida também. E a gente às vezes nem se dá conta desse conflito inicial já que nascemos também e como ele é grandioso. E eu brinco que eu falo que desde que eu entrei no universo jurídico, né, há 23 anos, 24 anos que eu comecei a trabalhar em escritório de advocacia, a gente sempre lida com conflito, mas será que a gente observa assim todo esse contexto dele, né? E aí me veio essa reflexão de que o conflito é algo que a gente ainda não se dá conta do quanto ele está a serviço da nossa real transformação pessoal. Então, no primeiro momento, ele se mostra como conflito. E é legítimo que se perceba isso. Mas com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, vai criando habilidades, né? Vai desenvolvendo mecanismos, recursos que nos possibilita dar um passo atrás, tomar distância e ver como esse amplo nos atinge. E é nesse contexto também que eu vejo a mediação de conflitos, né? De trazer essa oportunidade. Então, começando do começo, eu sei que tem muita gente, tem mediadores, acabei de ver que o Bruno aqui entrou, um querido também mediador, mas tem gente que não sabe o que é mediação, né? E a mediação, ela já se encontra entre nós há muitos e muitos anos, quando a gente começa a parar para observar num contexto histórico, né, bem antigamente, mas em tempos muito remotos, a gente já tinha aquela figura do sábio, né, onde as pessoas iam buscar conselhos em determinada pessoa por conta da experiência, da maturidade, né, e ali elas buscavam se resolver, né? Então, isso já remonta uma possibilidade do quê? De diálogo, né, de comunicação, e que ao longo do tempo isso foi se modificando, foi se transformando, e outros mecanismos foram sendo necessários, e até que a judicialização tomou conta, tudo foi delegado para que um terceiro decidisse, né, o poder do Estado, e agora cada vez mais a gente vê esse retorno para essa humanidade, esse retorno para o diálogo, esse retorno. Acho que está com um pouco de probleminha de conexão, né, Marisa? Está cortando um pouco, amiga. A sua está cortando ou a minha? A sua. A sua fala cortou um pouco. Ah, porque para mim aqui não está. Agora voltou. Ah, voltou. Tá. Então, eu estava trazendo a visão da mediação, né? Falando um pouquinho desse contexto mais remoto, mas a gente percebe a força dela surgiu principalmente com a resolução 125 do CNJ de 2010 e vem ganhando cada vez mais força, né? Então a gente já está completando uma década aí da resolução, tem a lei de mediação, que é de 2015, e tem também o próprio CPC, o Código de Processo Civil, também de 2015, recepciona tudo isso. E eu percebo que tudo isso é um resgate, né? Esse resgate da dignidade da pessoa humana, essa capacidade que todos nós temos de se resolver através do diálogo. E isso ficou muito mais evidente com a questão da pandemia, né? Eu recordo assim que logo no início da pandemia, o primeiro pensamento que me vinha em mim era: as pessoas agora vão ter que conversar. As pessoas vão ter que começar a dialogar para resolver as suas questões. E de uma certa forma isso só
E a minha experiência na mediação chegou justamente dessa maneira também. Eu fiz a formação em 2016 pelo Instituto dos Advogados de São Paulo e foi incrível observar isso, como o nosso tema também é através da visão sistêmica. Eu conheci as constelações em 2015 por questões pessoais e foi muito bonito, foi muito rico, porque quando eu conheci as constelações eu já fiquei encantada com tudo aquilo que se revela, né? Tudo aquilo que se mostra. E aí eu vi falar do juiz que aplicava as constelações no judiciário, né? Então, sempre remontando ao Dr. Sam Storch, que com a sua coragem também nos presenteou com isso e possibilita que a gente, a partir de então, busque outros saberes, outros conhecimentos. E aí eu fui numa palestra dele em 2015 e lá ele mencionou sobre a mediação, né? Sobre essa possibilidade até que o novo CPC trazia. E aí, a partir dali, eu comecei a busca. E aí, quando eu fui estudar mediação, eu já tinha um conhecimento da constelação. Então, tudo aquilo que eu via dentro da mediação, da escuta, do diálogo, de perceber a autorresponsabilidade, os 50% de cada um, de ressignificar aquela visão, de oportunizar um contexto diferenciado, para mim tudo isso era muito claro, que fazia parte também da constelação. Então, eu acabei estudando mediação com esse viés já internalizado e aberto. E isso foi fazendo uma grande diferença dentro de mim, porque quando a gente tem um conhecimento, a gente não consegue mais desver algo, né? E tudo isso vai fazendo mais sentido. E aí eu comecei a participar atuar como mediadora, como conciliadora, primeiro em juizado especial, até aqui no fórum aqui do Tatuapé, da região de São Paulo. E, na sequência, nós abriu a primeira turma de pós-graduação de Direito Sistêmico, da qual nós duas, né, tivemos a honra, a grata oportunidade presente de nos conhecermos através dessa pós-graduação. E, a partir dali, começaram a surgir os projetos de mediação, né, do qual eu fiz parte de alguns pioneiros de São Paulo, que foi um em Santana, Mediação a Serviço da Vida. Depois eu fiz parte do Paz para Todos, que é do Fórum Regional de Santana, de Santo Amaro. E depois, por questão do TCC da faculdade, nós fizemos um grupo chamado Olhar Consciente, né? Um projeto em Mogi das Cruzes, e aí lá que se intensificou a mediação com esse viés sistêmico. Mas eu acho importante também trazer que a mediação, ela é um mecanismo que não é um mecanismo, na verdade, para mim eu vejo como uma filosofia de vida, né? Esse escutar ativamente, né? Escutar para compreender, não só para responder. Porque isso hoje nós temos muito, a pessoa nem termina de falar e a gente já está elaborando a sentença, né? A resposta daquilo que ela diz. E como isso causa ruído na comunicação, porque eu não discuto genuinamente. Eu estou discutindo para trazer uma resposta. E não necessariamente para compreender o que você está querendo me trazer. E isso já é algo que é muito intrínseco da mediação, que é a escuta, que é a empatia, que é esse diálogo. Então, antes a visão sistêmica ela acaba fazendo parte da postura do mediador. A mediação em si ela é a mesma, o procedimento ele é o mesmo. Mas o que muda é a forma como eu estou ali presente, como eu me coloco ali à disposição em estado de presença para aquelas partes, para aquelas pessoas, para ali. O fato de estarmos presentes, isso já muda no entorno, esse estado de presença, né? E aí tem um pouquinho do olhar da física quântica, que diz que se toda molécula se modifica a partir do olhar do observador, a forma que eu te observo influencia no resultado. E aí que é muito bonito ver o papel do mediador quando ele integra esses saberes, né? Quando ele olha para aquelas partes, internalizando, por exemplo, o que Bert Hellinger diz das ordens da ajuda, né? Então, dar apenas o que se tem, esperar e tomar apenas aquilo que se necessita, olhar para aquelas partes que estão ali num conflito e saber que eles dão conta do destino deles, né? Para o destino deles, eles têm força para isso. Então, como é, por exemplo, numa mediação, onde chega uma circunstância em que uma pessoa relata o problema, por exemplo,
Vou trazer um caso que é mais comum, que é a mediação na esfera familiar, mas ela não se restringe apenas a esta esfera. Mas, por exemplo, uma mulher que chega e uma genitora, uma separando, uma divorciando, enfim, para qualquer circunstância que chega, e aí ela começa a relatar os dissabores que ela viveu naquele relacionamento, né? Então, existem as nuances. Se eu, enquanto mediadora, não tiver trabalhado em mim as questões do feminino, a primeira coisa que vai acontecer é eu tomar partido daquela circunstância. Ou também em relação àquele genitor que não, às vezes não consegue se fazer presente, não arca com as suas responsabilidades financeiras da pensão alimentícia. Se eu tive uma questão dessa, no meu caso, em relação ao meu pai, e eu não trabalhei isso, eu também sou capturada por essa visão e acabo tomando um partido. E aí a gente diz que o tempo inteiro, você mesma sempre diz isso, Eunice, eu amo quando você diz isso, com essa clareza e na expressão da vulnerabilidade, nós estamos o tempo inteiro julgando. Isso é um fato, né? Eu gosto muito quando você diz assim, vocês podem até julgar a roupa que eu estou usando, o meu cabelo, o meu jeito de falar. Né? Eu gosto quando você diz isso, porque existem verdades que a gente não expressa, né? Até por receio de o que vão pensar de mim? E você expressa isso. Então, aqui também, eu estou aqui falando, podem estar julgando a forma que eu estou falando, a cor do meu batom, o meu cabelo, o meu fundo aqui. Mas isso, a gente, dentro da mediação, é saber se colocar nesse lugar para abrir esse espaço, para abrir esse lugar de conexão e se fazer ali presente. E aí, quando eu digo que olhar para o outro influencia no resultado, é quando a pessoa me relata algo que é dolorido, que é difícil para ela, eu posso ter um olhar de compaixão. E esse olhar de compaixão se reverte numa força que é diferente. Quando eu olho para você e você me conta uma história triste, e eu fico, coitada, nossa, que dó. Meu Deus, que judiação. Alimenta a vítima, né? Que sofrimento. Então, como você se sente quando eu transponho para ti esse olhar? Ou, de uma certa forma, quando você traz aí agora, trazendo esse estado de presença, internalizando esse lugar, eu olhar para ti e poder dizer, nossa, mas que força você tem. Mesmo passando por tudo que você passa, você ainda dá conta de trabalhar, de resolver as suas questões, de ser mãe, de ajudar as pessoas. Que fortaleza de mulher que você é. Então, ainda que eu não expresse isso, mas internamente isso faça parte aqui, porque é aqui, é através do sentir que as coisas se reverberam e esse olhar do mediador, ele influencia nesse resultado, né? No resultado da força do que a gente traz por dentro. E aí, quando eu te digo isso, como é que você se sente também? De só nesse exemplo receber esse olhar, né? Então, a mediação é para esse espaço, né? E o mediador que se trabalha, né? Eu não digo só o mediador, mas exclusivamente hoje, pelo tema que é mediação, mas qualquer profissional da ajuda que busca o autoconhecimento, que busca integrar essa sua sombra, né? E essa sua luz, porque na verdade a sombra nada mais é do que a ausência de luz. Né? Ela só se torna sombra porque não tem luz. Então, se eu dou luz às minhas sombras, eu posso acolhê-las e saber que elas existem. E com isso, ressignificar esse olhar. E a mediação, o papel do mediador, ele vem nesse contexto. E a mediação, eu observo como esse real resgate da dignidade da pessoa humana, porque é um espaço onde as partes se possibilitam construir algo. Se perceber através da autorresponsabilidade também de cada um, porque é um lugar onde não tem certo e não tem errado. Ali, você não é um espaço para dizer eu tenho direito e você tem dever. Então, os deveres e os direitos, eles existem, mas como juntos isso pode ser construído de uma maneira que traga o quê? Uma harmonia, né? Uma melhor relação. E a diferença também é importante trazer da mediação e da conciliação, que eu sei que muita gente acaba confundindo. A mediação, ela vem para um espaço das relações continuadas, porque ela trata de conflitos subjetivos. Enquanto a conciliação, ela trata de conflitos objetivos, ou seja, são questões pontuais
que acontecem, que surgem, as partes podem se compor, mas ali elas não vão ter uma manutenção da convivência, por exemplo. Um exemplo muito clássico e que quando eu atuava como conciliadora e tinha muito no juizado especial, era a questão, por exemplo, de batida de carro, batida de automóvel, extravio de bagagem. Então, são relações objetivas, são relações pontuais. E aí também o conciliador ele tem uma ingerência maior sobre aquilo, né? Ele consegue pontuar, ele consegue sugerir, e aí ele pode também fazer isso até para que se estimule, porque não vai haver a manutenção da relação de convivência, diferente da mediação. A mediação, por preservar a manutenção das relações de convivência, ela busca esse lugar de esclarecer onde está o conflito, de trazer à tona onde ficou aquele ruído na comunicação que se perdeu e isso aconteceu. Então, a esfera que é mais aplicada e mais conhecida acaba sendo a familiar, por conta justamente disso, né, das relações serem continuadas e de haver uma manutenção. E a gente sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, apenas uma decisão, ela pode pôr fim à demanda, mas não fim ao conflito. Então, não é o fato de existir uma sentença, na verdade, né, num processo judicial, que o conflito vá se acabar. E aí, em outras esferas também, eu gosto muito de observar a mediação na seara organizacional empresarial. Como isso enriquece quando a empresa se abre para esse espaço também, se abre para que tenha um terceiro ali que possa trazer à tona com clareza os conflitos até diários, por exemplo. Eu tive uma oportunidade de participar de uma mediação organizacional e estava havendo conflito entre os gestores, né? E num mapeamento com o RH que me procurou, parecia que eram entre os liderados, eram entre os empregados. E quando a gente foi fazer o mapeamento do conflito, a questão estava entre os líderes, estava entre os gestores. E o que acontecia com os liderados? Eles seguiam aquele impulso. Os liderados, os empregados, seguiam os impulsos dos gestores. Então, é importante também trazer que, dentro da mediação, a gente faz esse mapeamento do conflito, né? Se combina, tudo é combinado antes, como serão as sessões, o tempo de acordo, o horário, os valores. E isso pode ser aplicado tanto no organizacional, como nesse caso foi no organizacional, porque foi dentro da empresa, foi através dos gestores ali, e também questões empresariais. Por exemplo, eu tenho uma empresa que tem uma questão com um fornecedor que ela atua muito. E aquele fornecedor é muito importante para ela. E surge um conflito. Qual a primeira coisa que se pensa, né? Executar um contrato, já entrar com a ação? Por que não trazer isso para o campo da mediação? E o mediador, que é o facilitador disso, abrir esse espaço para as partes ali se comunicarem, né? E elas construírem. Então, a riqueza da mediação é essa construção que possibilita as partes trazerem esse olhar e a percepção ali de cada um. Da mesma forma, também a mediação escolar, que é muito rica nesse contexto, né? E hoje eu percebo também nesses tempos, né, que todos nós enfrentamos, o quanto as escolas podem se beneficiar do Instituto da Mediação por questões até de tudo que teve que mudar, né? De valores de mensalidade, de quem teve que trancar a matrícula ou não. Então, resolver isso no judiciário ou resolver isso no campo da mediação, né? E aí manter essa continuidade, a manutenção da relação e também observar o quanto isso é menos oneroso, menos desgastante e muito mais efetivo para contribuir com essa relação também. E esse olhar sistêmico, ele acaba contribuindo por isso, porque o facilitador, que é um mediador, nesse estado de presença que se coloca, ele consegue ali trazer, estando apenas presente e trazendo esse olhar de força para aquelas partes, que elas ali se manifestem, né, e possam se resolver. Então, eu acredito muito na mediação e na força que ela traz, mas quando também a gente internaliza e vive isso, né? Observar no dia a dia a nossa escuta ativa, né? A nossa escuta para compreender e também observar o quanto a gente pode se esforçar para os diálogos, né? Esses dias me ligou uma cliente querendo já entrar com uma ação porque
tinha a questão do divórcio, tinha sido divorciada, já estava divorciada, mas eles mantiveram um imóvel em comum e dividiam o aluguel desse imóvel. E aí, não, porque tem que entrar com a ação, porque ele não está me pagando o aluguel, não estou recebendo a minha parte. E falou, e eu escutei, e eu vi que aquilo era importante para ela. Nesse caso, eu estava como advogada, então é importante também falar, só que o quanto isso contribui na profissão, também ainda como advogada, né? E aí eu só fiz uma pergunta. Você sabe se ele está recebendo o aluguel? Não. Você sabe se eventualmente, talvez, será que a pessoa também não está deixando de pagá-lo por conta da pandemia? Não, não sei. Então, como seria buscar saber disso e resolver no diálogo, né? E aí depois ela retornou e falou, não, tá negociando com o inquilino que não paga o aluguel. Ou seja, né, não estava recebendo, mas a pessoa só queria saber de receber a parte dela. Mas no fundo também, o outro também não estava recebendo. Então, como que isso... É a falta de comunicação, né, Marília? Temos aí a comunicação violenta, né, como uma técnica, como, né, um livro do Marshall II, até ensinando a comunicar. Exatamente. A grande dilema da humanidade, porque a comunicação, inclusive via WhatsApp, via as redes sociais, vem muito trocada, né? Porque de verdade, quando você escreve, não necessariamente você está expressando aquilo que é, né? E geralmente, quando você escreve, você tem a possibilidade de elaborar um pouco mais e não expressa mesmo, né, aquilo que está se passando. E isso acaba não tendo força muitas vezes, né? Ou causa muito ruído de comunicação, porque a pessoa às vezes quis dizer uma coisa, a outra interpretou de outro jeito. E cada um interpreta conforme os seus recursos internos, né? Cada um recebe a informação do jeito que dá conta. Então, deixa eu fazer mais uma colocação, Marita, para ver se faz sentido para você. Eu costumo dizer que a gente pode já, desde já, começar também a modificar a forma como a gente fala, né? Quando você fala partes, me dá um leve desconforto, porque parece que a gente está fragmentando, né? A gente está no movimento de integrar, então eu gosto de dizer, vamos usar os envolvidos, né? Porque assim a gente também muda já a forma de olhar para eles, né? Como os envolvidos e contextualiza eles num todo, né? E quando a gente fala as partes, que é uma linguagem muito comum processual, né? É uma linguagem que está inerente, eu falo que a gente é importante, né? São falas, são frases, são expressões que no nível de consciência da personalidade, que a gente sabe o quanto isso auxilia nessa transformação, né? Então são várias coisas que a gente vai transformando nesse movimento, né? Vai percebendo que faz sentido. Então, eu estou te perguntando, faz sentido para você falar, por exemplo, ao invés de partes envolvidos, será que seria melhor ou não? No caso da mediação, não tem interferência nisso. Percepção. Na verdade, a gente trata mesmo os mediandos, né? Então, né? A linguagem mais usual são os mediandos. E os envolvidos traz todo o sentido também. Agradeço por essa contribuição, com certeza, porque isso é muito intrínseco também, esses vícios de linguagem, né? Recentemente eu recebi também um e-book trazendo todas as nuances também em relação ao preconceito, né? Com falas que a gente utiliza no dia a dia e também não se dá conta de quanto isso está impregnado. Então, eu agradeço por você me trazer isso em relação aos envolvidos, porque eu acho que a gente está sempre em constante transformação e em constante atenção. Um outro termo também que por muito tempo eu utilizei e eu percebo que isso ainda é muito comum é quando se fala, por exemplo, da regulamentação de visitas, né? Ou seja, isso é um termo ainda muito comum dentro do direito, quando se fala em mediação, quando se fala em direito de família. E, na verdade, não são visitas, são convivência, né? Convivência. Então, o pai convive com o filho, na verdade, né? Então, parece que visitar é um favor. Na verdade, não. Ele está exercendo o papel dele. E isso, às vezes, acaba escapando. Então, como você bem observou, e eu mesma acabei escapando nisso, quanto isso
por mais que a gente se esforce e estamos aqui como imperfeitos para chegar a essa transformação, né? Ontem nós tivemos a reunião da Comissão de Direito Sistêmico e abordamos um pouco também sobre essa questão do imperfeito. E assim que eu entrei no Instagram aqui para poder entrar na live, eu vi que você também postou no Espaço Essencial sobre o imperfeito. E aí agora esse imperfeito se manifesta em mim aqui também, quando eu sei que há uma forma de expressão mais adequada, e eu ainda acabo trazendo isso, falando parte, sabendo que são os medianos ou que são os envolvidos. E eu também me permito a esses aspectos me corrigir, né? Voltar isso atrás e falar, é verdade, você tem razão. Não é fragmentar, não, são os envolvidos, porque eles estão ali envolvidos numa questão que para eles é difícil, que para eles ali eles não souberam ainda alcançar uma compreensão para que aquilo se torne genuíno entre os dois. E esse é o papel fundamental da mediação. Então, de fato, são os envolvidos em uma questão que estão ali buscando um ajuste. E eu acho isso incrível quando há essa disponibilidade, porque um dos princípios da mediação, e isso é muito, muito importante frisar, é exatamente esse, a voluntariedade. Eles estão ali voluntariamente. A mediação ela só acontece porque há esse passo de coragem. E eu vejo a mediação como um lugar de adultos, como um lugar das pessoas que se dispõem a isso, a encarar suas questões e se resolverem. Quando a gente olha por uma outra nuance, existem questões que precisam ser judicializadas e são necessárias que tenha essa intervenção do Estado. Mas em outras circunstâncias, é como se eu pedisse para alguém resolver algo que eu me sinto menor e pequena e não dou conta de te encarar para resolver. E a mediação ela já vem com isso. Um dos princípios basilares é a voluntariedade, né? De estar ali querendo resolver e assumir também a autorresponsabilidade. Então, também é um procedimento confidencial. Tudo que acontece na mediação há esse compromisso que se fique ali, né? Guardado naquele espaço, né? Como se fosse um espaço sagrado ali entre aquelas partes que vão trazer aquilo. Então, eu agradeço essa contribuição de você trazer os envolvidos, porque é realmente isso, né? Deixa eu fazer um E eu acolho... parênteses. Vocês estão me ouvindo bem? Agora melhorou meu áudio, porque as pessoas estão dizendo que está baixo. Melhorou, gente? Sim. Então, deixa eu aproveitar, Marisa, para falar. Veja bem, gente, eu falava sobre a comunicação não violenta, veja a forma como eu me coloquei para a Marisa aqui, como ela recebeu. É algo que, num espaço aberto, né, aqui que nós estamos ao vivo falando, eu trouxe para ela, será que faz sentido para você? Isso é uma comunicação não violenta. Eu poderia deixar passar, e eu acho que é fundamental para vocês observarem, enquanto nós estamos em constante construção e aperfeiçoamento, e principalmente a gente precisa perceber, né, o que eu observei em mim que começou isso me dar um desconforto e coloquei para ela. E é assim que as relações se constroem, se dão. E há um espaço nela de vulnerabilidade e de abertura para isso. Então, o quanto as pessoas, quando elas não têm essa abertura, que a Marisa, por exemplo, teve em recepcionar a minha observação, elas estão na criança muitas vezes, né, Marisa? Então, eu falo sempre que a gente tem o nosso cliente no adulto, né? A pessoa que a gente está trabalhando no adulto, porque senão você não consegue ter esse espaço de observação, né? Porque se a pessoa está a criança, ela tem uma capacidade enorme de perceber tudo o que acontece no entorno com os adultos, e só que ela não tem os recursos internos para elaborar isso. Então, por isso que quando a gente também não recebe bem alguma coisa, ou o nosso cliente, o mediando, quem for, o amigo, seja quem for, em que tipo de relação esteja estabelecida, porque a pessoa não está disponível para ter esse espaço. Então, você precisa muitas vezes usar esse recurso de trazer a pessoa para o aqui e agora, né? Então são coisas, detalhes, né, que o estado de presença nos permite perceber, né? E gratidão, Marisa, pela sua tamanha entrega, né? O movimento e comprometimento de alma, que é algo que eu sempre observei na Marisa, né, que é algo que para mim faz sentido nas pessoas elas terem coerência, né? Então a Marisa, no que ela fala, no que ela traz, ela é absolutamente coerente e verdadeira. Isso para mim é essencial para e por isso que eu retorno, né? Não importa o título que se tenha,
O importante é você ter esse movimento, né, interno, essa disponibilidade interna, e isso se chama inteligência emocional, a capacidade de se adaptar às mudanças, né, aquilo que se apresenta. E tudo isso, gente, só para trazer que o essencial é simples, né, e que um simples, às vezes, ao invés de falar aceitar, por exemplo, assentir, faz toda a diferença, né? Então, a forma como a gente se comunica é fundamental e também como a gente escuta, né, Marisa? Gratidão por Sim. você ser quem é e por ser essa pessoa que eu tanto admiro e que, por isso, né, sempre terá todo o espaço do mundo na minha vida, no meu coração, nos meus projetos e naquilo que eu vejo que é verdadeiro. Você é de verdade. Obrigada por essa oportunidade de eu estar esclarecendo o que muitas vezes, às vezes, não é compreendido, né? Sim, Nas falas, né? sim. Acho que tá dando uma congelada. Tá dando. Voltou. Oi. É. A comunicação não violenta é o cerne de disse. Voltou. Eu tô te vendo, mas parece que a sua imagem tá congelada. Você quer entrar e sair e entrar de novo? Tá congelando a tua imagem, Marisa. Oi? Acho que tá congelando a tua Oi. imagem. Eu vou. Oi. Ainda não melhorou. Vou tirar para você entrar de novo, pode ser? Você entra de. Eu vou te chamar de novo, ok? Tá. Agora voltou. Oi? Vai. Para mim Vai. voltou aqui. Voltou aí? É. E toda vez que eu vou falar de mediação, eu sempre gosto de trazer a CNV, a comunicação não violenta, porque foi através da mediação que eu conheci a CNV e eu vejo o quanto isso muda completamente, né? Muda também a percepção do mediador em relação a isso, até para como recurso de uma das técnicas para ajudar, para contribuir, porque o mediador ele precisa ter esse trabalho de percepção, né, da escuta, mas também trazer, contribuir para que as partes possam se expressar, né, e trazer essa parte da comunicação. Então, quando você me trouxe de uma maneira buscando sinalizar como você se sente, né, como você falou, me causa um desconforto. Então, ali você expressou um fato, que foi a palavra que foi manifestada, trouxe também o sentimento, que era como você se sentia, né? Uma necessidade revestida de trazer um esclarecimento e um pedido se fazia sentido para mim, né? Então, traduzindo a nuance da CNV, é muito do que isso acontece. A forma como é expresso seria diferente de você só sinalizar para mim apontando o dedo, né? E dizendo, você se expressa de maneira errada. Então, como eu ficaria com isso? Né? Como eu me sentiria em relação a isso? E como o seu corpo, quando há uma acusação, uma apontada do dedo, eu falo sempre no corpo, porque o nosso corpo é o maior sinalizador que nós temos. Deu desconforto no corpo, ali tem alguma coisa. E é trabalhar essa percepção, essa inteligência emocional mesmo ao nosso próprio benefício. Porque é como se fosse o nosso próprio pêndulo, né? Que no tempo inteiro, como a gente pode melhor se manifestar. E até quando eu observo bem a abordagem sistêmica, é exatamente nesse contexto da comunicação. Então, os ditos e os não ditos do passado se transformam em buscas de cura no futuro para reverberar algo sobre algo que não foi bem comunicado no passado. Né? Então, e é válido lembrar também que tudo é comunicação. Se eu te trato com uma indiferença, é uma comunicação. Se eu te trato de uma forma agressiva, é uma comunicação. Se eu não te respondo em absoluto, te ignoro, é também uma forma de me comunicar. Então, quando eu me calo, o que eu comunico? E quando eu falo, o que eu comunico? Qual a maneira que eu comunico também? E esses são aspectos que, às vezes, no dia a dia, a gente não para observar.
E o quanto a CNV, a comunicação não violenta, ela contribui justamente por isso, porque o primeiro princípio da CNV é justamente esse, né? É o fato, né? É trocar, não trocar, mas você observar, dizer algo sem o julgamento. E explicar o fato, né? Sem o rótulo, na verdade. E trazer com isso como você se sente em aquilo, né? Houve uma mediação privada que eu realizei através também de um convite de uma advogada que me procurou, uma amiga advogada. E essa mediação, ela já estava, a advogada estava atuando consensualmente neste caso há um ano já. E cada vez mais ia se aprofundando, ia se aprofundando. E aí ela me indicou, então, como que é feito até a mediação? Entrou em contato comigo, eu fiz a primeira, a individual, e aí nós trouxe ali, fez o convite para a parte para outra parte, para o outro envolvido, né? Olha só de novo, né? É intrínseco. E até lembrando um pouco da faculdade de Direito no nosso caso, né? Não precisa ser advogado para ser mediador, mas no meu caso, que sou advogada, né? Outro dia eu estava conversando acho que não sei se foi até contigo, mas poxa, na faculdade nós temos 4 anos de processo civil e 0 de mediação. Então, como isso é uma transformação contínua mesmo, observar essas nuances, porque nós somos treinados também a trazer sempre esse contexto de parte também não envolvidos e até agora mediandos também. E aí, quando nós estávamos ali na mediação, cada um foi trazendo as suas questões, aberto o espaço, porque é importante falar. A pessoa precisa colocar para fora aquilo que está ali dentro dela. Alguns consideram isso como lavação de roupa suja, mas eu acho que é estender a roupa mesmo para ver como ela tá. Não é lá só. É estender e ver onde está a massa, onde está enrugada, é importante. E quando nós falamos, luta também. E aquilo parece que vai encontrando um lugar. Então, quando a pessoa vai colocando aquilo para fora, que ela vai soltando, algo nela parece que vai encontrando também uma acomodação. E por trás disso, o que se revela? Eu me sinto vista, eu me sinto ouvida, eu me sinto pertencente nesse contexto. E é nesse lugar também que se permeia a mediação. E aí foi muito bonito observar, porque o que cada um ali tinha necessidade, na verdade, eram de manifestar os seus valores. E aí a gente traz como esse conhecimento sistêmico potencializa essa percepção. O que eles tinham ali era a questão de boa e má consciência. E na visão sistêmica nós aprendemos que boa e má consciência não se refere ao que é bom e ao que é ruim, né? Não é o contexto de o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Mas eu ajo de acordo com a consciência do meu clã, com a consciência do meu sistema, com as condições daquele meio pelo qual eu fui criada e eu conheço aquilo. Então eu não consigo agir de uma maneira diferente, né? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se cada um ali cresceu naquele contexto, não tem como um exigir do outro que faça algo diferente, que o outro dê aquilo que ele não tem. Como que ele vai dar? Ele não tem. E aí, nessa mediação, utilizando os recursos da comunicação não violenta, mostrando para cada um ali o que eles poderiam perceber, que cada um a serviço da sua consciência, do seu clã, da forma que eles tiveram a sua criação, que isso é muito válido também trazer e aceitar cada um como é, eles se apaziguaram. E aí, dentro daquilo ali, conseguiram se resolver numa situação que já vinha sendo desgastada durante um ano. Claro que esse eventual desgaste, eu acho que nem seria isso, esse desgaste, mas esse crescimento, eu acho que é a palavra mais adequada, o crescimento que eles tiveram nessa intervenção que aparentemente era conflituosa, o quanto fizeram crescer, e através da técnica da CNV possibilitou que eles construíssem ali o que a gente pode dizer um termo de convivência melhor, né? Ou seja, para a família. Então, como que um conflito ele reverbera essas nuances, né? Um conflito empresarial que também acontece dentro de uma empresa, a comunicação entre os empregados, e isso a gente vem percebendo até na seara da Justiça do Trabalho também, eu, como advogada, também atuo na área, e a mediação dentro da esfera trabalhista também, como ela contribui.
E ela contribui porque é a manutenção também de uma relação ali que se deu por muito tempo. A gente passa muito mais tempo no trabalho, convivendo com pessoas do trabalho, hoje ainda que seja no home office, mas se dispondo a essa força do trabalho, desse servir, e aí uma relação termina simplesmente assim, você recebe um comunicado de dispensa. Então, como fica a pessoa que se dedica tantos anos a um local e recebe algo assim, né? E aí, muitas vezes, acaba ingressando com uma reclamação trabalhista, não por conta, existem os direitos, mas existe também perceber ali na gratidão e ingratidão, como a comunicação daquela relação empregado-empregador se revestiu de uma forma que chegasse numa demanda judicial para cobrar o quê, às vezes? Um reconhecimento, né? Da pessoa se sentir reconhecida pela dedicação, pelo trabalho que ela prestou também. Então, Tem, isso tem tem, muito. Recentemente teve uma notícia aqui do TRT de São Paulo que o maior percentual de demandas trabalhistas que vem surgindo, vem trazendo justamente essa questão do assédio moral. E esse assédio moral, ele se reveste onde? Na comunicação. Na forma como o empregado e o empregador se comunica através do empregado. Então, um RH que se preocupa em trazer esse trabalho, também uma empresa que se abre para trazer esse espaço, ele constrói relações trabalhistas saudáveis. E a empresa que consegue observar isso, o valor dos seus empregados também, dentro dessa seara da comunicação, o que ela fornece para a sociedade? Produtos ou relações com maiores qualidades também. Porque o coração da empresa são os empregados, e esses empregados são pessoas. tem um filme que eu não lembro o nome agora, Marisa, não sei se você assistiu, mas que fala justamente de uma empresa as empresas que contratam terceiros é uma empresa especializada em dar notícia de demissão, que eu não estou lembrando o nome do filme, mas teve uma que foi informada e ela veio a se suicidar, e aí transformou totalmente a visão, né, do próprio funcionário que fazia isso, né? Então, veja, né, as empresas chegam a terceirizar essa informação de uma dispensa, né? Quer dizer, é a história de ser visto, né? Todos queremos ser vistos, né? A maioria do pedido, às vezes, de indenização ou muitas ações são porque foram tratados como mais um, né? Essa questão de quantificar, coisificar as pessoas, né? Não, é só mais um, né? Então, a falta, então muitas vezes está reivindicando é isso, ser visto. E claro que daí também tem a dinâmica Sim. daquele profissional que de alguma forma quer ser visto pelo pai, né? Então, são várias coisas que permeiam essas relações, né, Marisa? Mas eu me lembrei desse filme quando você estava me falando, que chegou ao ponto a empresa de contratar uma empresa terceirizada para demitir, né? Não é feito dentro da própria empresa. Então, veja como se distancia, né? Ao invés de aproximar as pessoas do básico, né? Do essencial, que é o ser visto, né? Ser ouvido e ser respeitado, né, no seu espaço. Sim. E eu vejo, através dessa visão sistêmica, para mim também, algo que eu sempre gosto de trazer, e que eu aprendi através da Cláudia Boatti com os movimentos essenciais, mas que, claro, que ela traz isso também de Bert Helling, que eu chamo de RRG, que é o reconhecimento, respeito e gratidão. Então, a gente tem o RG, né, o nosso registro geral, que é a identidade. A gente acrescenta mais um R para se lembrar sempre que, através da nossa identidade, nós podemos reconhecer o outro, respeitar o outro e ter gratidão por ele, né? Através dessa Que lindo. identidade, devolver semente também que foi prestado. Então, eu reconheço o serviço que foi feito, eu respeito o que você pode trazer nessa relação laboral, com gratidão por tudo que foi feito, e tivemos que tomar um outro caminho. Então, eu escrevi até um artigo sobre a visão da equidade nas relações trabalhistas atualmente, porque também há um contraponto nisso tudo, da relação também do empregador, porque também vem passando por dificuldades e por transformações, né? Hoje também existe essa necessidade de equidade, porque para o empregador também é uma situação difícil pela qual ele vem passando,
E também a questão de observar as condições também, né, de hipossuficiência, de vulnerabilidade daquele trabalhador, daquele empregado, enfim. E como essa abertura desse espaço de ali o empregador poder trazer o que ele não tem condições mais de arcar e o empregado também ali poder dar as necessidades dele. Ou seja, o quanto tudo isso contribui, né? E eu até vi aqui a Jane comentando na omissão da comunicação que prejudica os funcionários, falta equidade, mas não é de hoje. Exatamente, não é de hoje. Mas eu vejo muito positivo o momento atual para trazer isso à tona. Então, até deixei aqui do meu lado, eu gosto muito desse livro aqui, Transformação de Conflito, do Jean-Paul Lederac, que é observar todo esse contexto que aparentemente parece conflituoso, mas o quanto de oportunidades agora nós temos de trazer essa visão da equidade para o direito do trabalho, principalmente, né? Desde 2017 vem com a reforma trabalhista, parecia que o direito do trabalho ia acabar de uma forma e agora ele volta com essa força para que essas relações elas sejam aprofundadas, porque a relação de trabalho ela é a principal que todos nós temos. É como faz o mundo virar, o mundo evoluir. Ele evolui através do trabalho, o trabalho é feito por pessoas. Então, olhar hoje para a mediação também nesse contexto trabalhista, o quanto contribui. Porque um empregado que tem uma questão ali que ele não consegue se adaptar no contexto da empresa, seja por falha da comunicação ou seja por questões outras, isso reverbera dentro de um lar. E dentro desse lar existem outras pessoas que acabam fazendo, trazendo uma bola de neve, né, nesse contexto que não contribui, na verdade. Marisa, Então, ver essa transformação positiva. a gente está se encaminhando para a reta final aqui, as pessoas estão super comentando. O nome do filme é Amor Sem Escalas, a Marília lembrou do nome, é isso mesmo. O nome do filme que eu falei, em que veja o nome, não tem nada a ver com o que eu trouxe, mas Amor Sem Escalas, é um filme que trata disso, de uma empresa que terceiriza uma empresa para demitir funcionários. Esse é o nome do filme. Recomendo que assistam, porque é muito interessante. Aí a Daniele está comentando aqui, terceirizar seria uma forma de não assumir a sua parte. Também, né, Marisa, mas pode ser tanta coisa, né? Eu falo que a gente fazer uma opinar seria uma interpretação, uma mera especulação, né? Então, eu não sei você, Marisa, o que é para você. Pode ser que seja não assumir a responsabilidade, mas pode ser muitas outras coisas. E a gente está para a reta final. Eu gostaria de agradecer, então, a presença da Marisa, que sempre abrilhanta, né, onde ela está, contagia com esse sorriso, essa capacidade de acolhimento, de entrega e de verdade, que essencialmente ela carrega, né? E estou muito feliz de ter você aqui. Muito, muito obrigada. Marisa, eu acabei nem apresentando ela no início, né? Ela é advogada em São Paulo, ela é vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico do Tatuapé, né? E também presidente da OAB Concilia, está inaugurando um movimento novo aí na ordem também, quer dizer que ainda é novo, né? Nós ainda aqui não temos esse acesso. E gratidão pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por tudo de bom que você é e representa na minha vida, e o tanto que sempre eu aprendo também com você, e essa troca me transforma e me torna muito melhor. Muito, muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui. Encaminhem essa live para quem tiver interesse, que vocês acham que seja interessante. E continuamos aqui à disposição, né? A Marília colocou para mandar pelo direct, né, o endereço, para receber as informações sobre o aulão da terça-feira que vem. Um beijo, Marisa. Agora você tem só 30 segundos. Eu acabei ocupando quase todo o tempo para finalizar aí. Eu agradeço a oportunidade de estar contigo. Admiro muito você. Para mim é uma riqueza de contribuição também. E agradeço a todos que estão aqui, porque eu sei que hoje é uma disputa enorme de lives. Então, os que estão aqui eu agradeço profundamente e digo que seguimos conectados, né? Afinal de contas, com uma cartinha que eu tirei hoje, somos apenas uma pecinha deste grande quebra-cabeça chamado vida. Então,